Bom dia, igreja! Feliz sábado, tudo bem com vocês? Agora vamos cantar. Hoje é sábado, né? É o dia de estarmos muito alegres. Então vamos cantar sempre alegres. 219. Vamos cantar com todo o ânimo, com todo o entusiasmo, porque estamos louvando para Deus. Seja o coração alegre, sempre a transbordar louvor, pois o nosso Pai Celeste mostra-nos o seu amor. Só a igreja. Temos proteção nas lutas, Deus nos toma pela mão, sua sempre eterna graça dá-nos forças na aflição. Sempre alegre, é o viver do bom cristão. Deus, Ele nos deixou um dever para cumprir aqui nessa terra, que é ir e pregar toda a sua palavra àqueles que ainda não são conhecedores. Vamos cantar com esse pensamento agora, vamos cantar a um dever, 333. Acredito que muitos aqui são desbravadores, já foram alguma vez na sua vida. E
muitos também admiram. E a lei do desbravador fala que a gente sempre tem que andar com um cântico no coração. Então vamos cantar agora um belo hino. Ó que belo hino Deus me deu. 222. Aqui, ó. Agora só vocês. Muito bonito, todo mundo. Como é Cristo que foi morto sobre a cruz pra me salvar. Jesus, um hino em meus lábios pôs, para Deus a louvar. Oh, que belo hino Deus me deu, me pôs no coração, docíssima canção. Oh, que belo hino Deus me deu, o hino do divino amor. Quando estiver eu lá na glória, vendo os anjos a cantar, um belo hino vou cantar também, lá no meu eterno lar. Oh, que belo hino Deus me deu, me pôs no coração, docíssima canção. Oh, que belo hino Deus me deu, um hino do divino amor. Vamos cantar a doxologia agora. Vamos ficar em pé. Da tua presença imploramos em reverência, já repousa entre nós, inspira o louvor de tua glória, vem nos encher de tua glória, vem nos encher. Vai a glória da tua presença, imploramos em reverência, já repousa entre nós, inspira o louvor de tua glória, vem nos encher de tua glória, vem nos encher. Oremos. Santo e eterno Deus, nosso amado Pai, te agradecemos, Senhor, porque nesta manhã de Santo Sábado estamos aqui na tua santa presença para juntos adorarmos ao Senhor na beleza da tua santidade. Rogamos o teu perdão, amado Senhor,
Rogamos a tua bênção para que a nossa adoração possa ser agradável a ti. Rogamos que o Senhor abençoe a cada pessoa, a cada família aqui representada. Abençoe da mesma forma os dizimistas, aos ofertantes, para que os que assim o fizerem, o façam com alegria em seus corações. Em nome do Senhor Jesus, humildemente oramos, agradecidos. Amém. Bom dia a todos, feliz sábado. O Clube de Aventureiros avisa que amanhã vocês terão reunião regular às 9 horas com a Isis aqui na igreja. Desbravadores também, amanhã 9 horas aqui na igreja, porque vocês estão preparando para um campuri. Coral Jovem de Vila Nova hoje está de folga, hoje vocês não têm ensaio, mas no próximo sábado vocês terão ensaio e com algumas novidades. Coral Vozes de Louvor hoje também está liberado, hoje não tem ensaio, mas no próximo sábado sim. Quanto vale uma alma? É uma vigília do EJC do setor Pedro. Eles convidam toda a igreja, os jovens da igreja, para estarem no dia 25 hoje, às 19 horas, na igreja do setor Pedro. É uma mini vigília, ela vai acabar por volta de 10 horas da noite. Então, todos estão convidados a participarem dessa mini vigília hoje no setor Pedro, às 19 horas. Culto de ação de graças da Thaís. A Thaís é a nossa desbravadora, uma jovem aqui da igreja. Ela está fazendo 15 anos no próximo sábado. E ela convida toda a igreja para estar aqui às 17 horas, porque nós iremos fazer um culto de ação de graças em agradecimento aos 15 anos da Thaís. Thaís, fica em pé. Vamos conhecer a Thaís, para quem não conhece. Então, a Thaís irá fazer 15 anos, tá bom? E ela convida toda a igreja para esse culto aqui às 17 horas no próximo sábado. E um outro recado é o sábado missionário da mulher. No próximo sábado também, no dia 4/6, será feita uma programação toda especial pelo Ministério da Mulher. A Marisa, que é a nossa diretora desse ano, ela convida a todos para estarem participando. E amanhã, às 18 horas, aqui na igreja, ela pede que as mulheres da igreja estejam em uma reunião, tá? Para poder dar sugestões e também saberem mais sobre esse projeto. Então, o próximo sábado é o sábado missionário da mulher. Tenham todos um feliz sábado. Provai e vede. História de hoje: o preço de uma vida. Irmão Lorival, é uma alegria estar aqui na sua casa. Eu sou o pastor Francimauro, sou o novo pastor do distrito e eu vi que aqui é uma grande dificuldade de chegar, né? É bem distante da cidade. Nós viemos aí 2 horas de barco, né? No barquinho sem estar coberto, e depois a gente caminha no meio da mata e também no campo, mais ou menos 1 hora na lama. É bem difícil, né? Realmente, pastor, não é qualquer um que chega aqui não. Muitas pessoas têm medo, né, de chegar aqui, mas aqui nós vivemos tranquilo. Dedico o meu tempo aqui cuidando do meu sítio aqui, né, da minha roça, da minha lavoura aqui, mas eu dedico também o meu tempo mais à igreja, né, ali, porque é o meu maior tesouro, né, porque do jeito que eu cuido das minhas coisas aqui, também Deus está lá no céu também cuidando de um lugarzinho para mim, para minha família. Eu soube, irmão Lorival, que o senhor fez uma conferência aqui na região de 19 dias. O senhor poderia me contar como foi que aconteceu tudo? Eu tinha um amigo que morava a 3 quilômetros daqui, né? E um grande amigo meu, e através da amizade que eu tinha com ele, então eu consegui falar com ele, eu chamo para ele Luiz, né? E ali ele abriu espaço ali para a gente fazer esse trabalho lá na casa dele. A grande dificuldade para nós realizar esse trabalho é por causa da distância e também não tinha material, não tinha energia elétrica, né? Então nós tínhamos que levar daqui de casa, nós levávamos uma televisãozinha, né, de 14 polegadas, e também levava o DVD, motor de luz, caixa de som, tudo nós levava para lá. Você sabe que nós não temos carro aqui, né? Então para levar essas coisas, nós tínhamos que levar numa caixa, né? E essa caixa era o boi que levava, então esse material todinho para lá, andando aqui 3 quilômetros para poder chegar lá com esse material. E vocês percorriam esse caminho todos os dias, de noite, na mata e na lama. Não era perigoso?
nós sabíamos das dificuldades, né, que a gente poderia daqui para lá, mas a gente ia alegre, né, e o povo que nos acompanhava ia todo mundo feliz da vida, porque a gente estava fazendo esse trabalho ali, tocava pelo meio daquela lama ali, e o boi na frente, nós atrás, e muitas vezes naquele lugar mais difícil o pessoal saía cantando, alegre. Nós saíamos à tarde para poder chegar lá no início da noite. A programação terminava de 9 horas, 9h30 da noite. E agora, como voltar à noite no escuro? Só que nós tínhamos lanterna, né? Cada um vinha com a lanterna na mão, a gente tinha como focar naquela lama, naquele lugar difícil para a gente passar, a gente vinha todo mundo focando e nós chegávamos em casa por volta de 10h30, 11 horas da noite, todos os dias, 19 noites. Na primeira noite de evangelismo, nós demos estudo somente para a família. E aí, a passar dos dias, os vizinhos foram sabendo e foram vindo também participar. E quando foi nas últimas noites, nós finalizamos a programação com muito mais de 30 pessoas. Quando eu vi aquele tanto de gente dentro daquela casa ali, o Espírito Santo falando ao meu coração, faça o apelo. Eu não poderia deixar de terminar essa série de conferências sem fazer um apelo, né, a cada um de vocês, para que você também pudesse entregar a vida a Cristo, assim como também um dia eu entreguei a minha, né? Então isso para mim é o maior prazer. Então eu gostaria de apelar o coração à vida, a cada um de vocês também nessa noite, né? Quantos de vocês aqui gostariam de entregar suas vidas, né, também nas mãos de Deus? A intenção era batizar a família, mas com o poder de Deus, nós batizamos 24 pessoas. Irmão Lorival, como é que o senhor prega, dá estudos bíblicos, faz evangelismo, sem saber ler e escrever? Como é que o senhor lê ali o versículo bíblico? Eu sei os textos de cor. E aí eu mando alguém levantar, por exemplo, São João 3,16, aí eu mando a pessoa levantar e ler. O primeiro que encontrar, levante e lê. Aí a pessoa levanta, lê, e aí eu mando ele sentar e eu continuo pregando. Provai e vede. Em pé. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Vinde adorá-lo, vinde exaltá-lo. O Senhor está aqui. Vamos entoar louvores ao seu nome. Vamos exaltar as suas maravilhas. Toda a terra e céu em seu louvor. Vamos adorar o grande Criador. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Vinde adorá-lo, vinde exaltá-lo. O Senhor está aqui. Nuvens e trovões proclamam sua glória. Mundos e nações inclinam-se a Ele. Ele é o poder, Ele é o louvor. Vamos adorar o grande Criador. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Vinde adorá-lo, vinde exaltá-lo. O Senhor está aqui. Bom dia, igreja. Este é o momento em que nós podemos aproveitar das bênçãos de Deus.
Hoje e alguns dias, nós temos visto pessoas vindo até aqui à frente e depositando nessa urna o seu pedido, o seu agradecimento. Mas eu quero ainda deixar você escolher vir até aqui à frente, de derramar o seu ser, derramar os seus sentimentos, derramar no altar de Cristo as suas petições, o seu pedido, o seu agradecimento. Nós iremos cantar agora um hino. Enquanto o hino estiver sendo cantado, se você sentir o desejo ainda de expressar o seu pedido, o seu agradecimento, que você venha aqui à frente. Nós iremos orar por você. Eu também tenho certeza que você que não veio aqui à frente, tem também um desejo no seu coração. Levante sua mão, se por acaso você tem um desejo, um pedido, um agradecimento. Ok, você que pode, se ajoelhe e vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, quão bom, Senhor, é sentir a Tua presença. Quão bom, Senhor, é podermos ver os nossos irmãos na Sua Santa Casa. Quão bom, Senhor, é poder e sentir o poder que vem dos céus. Amado Deus, aqui estão os meus irmãos. Aqui está, Senhor, amigos que desejam e querem que o Senhor atenda ao seu pedido. O Senhor conhece, Senhor, as nossas aflições. O Senhor conhece, Senhor, o nosso pedido. O Senhor, mais do que qualquer um, conhece o meu e o nosso coração. Senhor, mude esse coração. Coloque, Senhor, um coração puro. Dê a cada um de nós, ó Pai, um espírito inabalável. Amado Deus, eu conheço pessoas, Senhor, que com certeza neste momento está com o coração afligido, está com o coração aos frangalhos, Senhor, está com o coração despedaçado. Amado Pai, olhe por essa pessoa, coloque nela, Senhor, o refrigério em sua alma, porque o Senhor é o nosso pastor. Ainda, Senhor, que nós andemos pelo vale da sombra da morte, nós não temeremos, porque o Senhor é o nosso pastor. Amado Deus, nós queremos ainda, Senhor, continuar ouvindo a sua voz. Nós necessitamos mais do que nunca, Senhor, ouvir a sua voz. Então, Senhor, nós não queremos ouvir o que nós queremos, nós queremos ouvir o que nós precisamos, Senhor. Então, Senhor, coloque na boca do pregador palavras que unjam o nosso ser, que unjam o nosso espírito, nos molde, ó Pai. Obrigado, ó Pai, perdoe os nossos pecados, nos conceda a Tua graça, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Espírito Santo, vem, transforma meu ser.
Maranata! O Senhor logo vem. Amém? Está muito mais perto de voltar. Nós podemos ter certeza disso. Normalmente, quando nós estudamos algo a respeito do tempo do fim, profecias, sinais da volta de Jesus Cristo, a pergunta padrão é: quanto tempo falta? Foi assim com os discípulos, né? Senhor, dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da destruição de Jerusalém e também do final dos tempos. A preocupação inicial, natural, é saber ou procurar saber, entender quanto tempo falta. E dentro dessa preocupação, procurar identificar os sinais que vão anunciar a proximidade do tempo. Mas nessa manhã, amados irmãos, eu gostaria de tratar com os senhores a respeito dessa questão aqui. Não quanto tempo falta, mas o que falta para Cristo voltar. É este o ponto que nós precisamos nos debruçar nesta manhã e entender, ou procurar estudar um pouquinho a respeito disso. Esse daqui é o boletim dos cientistas atômicos. Esta organização foi criada em 1945. Parte do grupo, né, que fundou essa organização, desses cientistas atômicos, participou do Projeto Manhattan. O Projeto Manhattan foi o que deu origem à bomba atômica, a bomba atômica nuclear. Alguns dias aí foi comemorado, né? Não lembro exatamente quanto tempo, mas foi comemorado entre aspas, né? Tantos anos aí do lançamento da bomba em Hiroshima e Nagasaki. Inclusive, Barack Obama esteve ou vai estar lá nesses próximos dias, né? Visitando lá o local. Então, o Projeto Manhattan, os cientistas que fizeram parte do Projeto Manhattan, depois, é claro, do episódio da bomba atômica, se juntaram, se reuniram e fundaram essa organização, né? A sociedade ou o boletim aí dos cientistas atômicos. E em 1947, irmãos, foi criado então esse relógio aqui, o relógio de Doomsday. Ele foi criado em 1947. E qual foi o objetivo da criação, tanto desse projeto, quanto desse relógio aqui, né, desse boletim? A intenção dos cientistas foi justamente medir em minutos a distância para um possível desastre nuclear, né? Medir em minutos a distância ou o tempo que estaria faltando para uma possível ameaça que viesse por fim à vida na Terra como nós conhecemos. E desde a sua criação, 1947, os cientistas que são participantes desse projeto vêm acompanhando o desenrolar dos fatos, aquilo que tem acontecido ao longo da história, e na medida das suas análises, eles têm então adiantado o relógio aí, o Doomsday, né, um relógio do fim do tempo, vamos falar assim, para cada vez mais próximo da meia-noite, né? No projeto aí, a meia-noite é a hora H, é o final de tudo, tá? E olha só que coisa interessante. Em 2015, janeiro de 2015, o relógio de Doomsday, do boletim dos cientistas atômicos, foi adiantado em 3 minutos. E olha só o que eles dizem aqui, né? O comentário aqui da Kenneth Benedict, que é a diretora executiva, né, do boletim dos cientistas atômicos. A probabilidade de uma catástrofe global é muito alta e as ações necessárias para reduzir os riscos são urgentes. As condições são tão ameaçadoras que estamos adiantando o relógio em 2 minutos, não 3, né? 2 minutos. Agora faltam 3 para meia-noite. Desde a sua criação, em 1947, esse relógio vem sendo gradativamente
acertado, né, de acordo com a perspectiva do final da história da vida nesse planeta. E atualmente, meus queridos irmãos, desde janeiro de 2015, de acordo com esses cientistas, faltam exatamente 3 minutos para a meia-noite. Ou seja, faltam 3 minutos para o fim da existência na Terra, para o fim desse planeta. De acordo, obviamente, com esses cientistas. Agora, amados irmãos, é um fato interessante nós observarmos aqui que, de modo muito particular, aquilo que está escrito em Lucas capítulo 21, verso 26, tem se cumprido. Jesus Cristo, quando falou a respeito dos sinais da sua volta, ele disse assim: haveriam homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobreviriam ao mundo. Aqui é um exemplo muito, muito claro, muito notório, de que há uma preocupação generalizada com o futuro do planeta Terra. Cabeças pensantes, homens e mulheres, cientistas, governantes, cientistas políticos, enfim, das diversas camadas da sociedade, homens e mulheres, têm acompanhado o desenrolar dos fatos, têm verificado o que está acontecendo e têm como que previsto algo para acontecer num futuro muito próximo. Agora, amados irmãos, e para nós, cristãos, crentes, estudantes da Bíblia, qual é ou qual seria a nossa atitude diante dos fatos? Como está a nossa atitude diante de tudo o que está acontecendo? Vou deixar o próprio Senhor Jesus Cristo responder. Lucas 12, 56, ele disse assim: hipócritas, sabeis discernir a face da terra e do céu. Como não sabeis então discernir esse tempo? Observe, meus queridos irmãos, a profundidade, né? A importância da advertência que Jesus Cristo nos dá aqui. Porque, via de regra, meus queridos irmãos, nós nos tornamos especialistas em diversas áreas. E nos esforçamos por isso. Estudamos 5, 6, 7, 10 anos, ou até mesmo a vida inteira, para nos tornarmos especialistas em determinadas áreas. Mas o Senhor Jesus Cristo nos chama a atenção para esse detalhe aqui. Nós sabemos discernir a face da terra e do céu. Aqui ele está falando em relação especificamente a sinais a respeito da natureza, em relação ao tempo, ao clima. Mas o mais importante e o que eu quero chamar a atenção dos irmãos nesse instante é o final da frase de Jesus que diz assim: como não sabeis então discernir esse tempo? Como não sabeis discernir esse tempo? Que tempo é esse, irmãos? Qual tempo Jesus Cristo chama a atenção aqui, para o qual nós não temos tido condições ou não temos tido habilidade para discernirmos? Não temos nos esforçado para nos tornar especialistas em discernir esse tempo. Qual tempo seria esse? Esse tempo, meus amados irmãos, é o tempo profético da volta de Jesus Cristo. É o tempo em que nós estamos vivendo. São os eventos relacionados àquilo que nós mais almejamos, que nós mais esperamos, que é a volta do Senhor Jesus Cristo. Este gráfico aqui ilustra, né, de uma maneira bem didática, o tempo em que nós estamos vivendo. A partir da esquerda, nós temos ali os dias de hoje. E de hoje até o fechamento da porta da graça, irmãos, nós passaremos por diversos eventos que serão simultâneos ou sucessivos, né? Nós não podemos identificar com precisão, mas nós temos aí, meus queridos irmãos, o período da reforma espiritual, o período do selamento, a chuva serôdia, a terminação da obra da pregação do evangelho, né? Do anúncio das 3 mensagens angélicas, o tempo de sacudidura, o tempo de angústia prévio. E muito breve, meus queridos irmãos, muito em breve mesmo, decreto dominical, que será o sinal para o povo de Deus fugir das grandes cidades. Passo preparatório para fugir então para as pequenas cidades, as vilas, as matas, as florestas, as cavernas, as montanhas. E então vem o fechamento da porta da graça. Nós estamos justamente vivendo essa época, irmãos.
que nós podemos dizer o fim do tempo do fim. E é justamente para este detalhe, né, para este contexto que o Senhor Jesus Cristo chama a atenção de cada um de nós. Dizendo assim, olha, vocês têm se tornado especialistas em muitas coisas, mas têm deixado, né, de lado aquilo que é prioritário. Vocês não têm se preocupado, né, com toda a intensidade, com a mesma intensidade, em se tornarem especialistas em discernirem os tempos em que nós vivemos, os fatos que estão acontecendo, que são cumprimentos de profecia. Este é, meus queridos irmãos, o momento em que nós estamos vivendo. Agora, é interessante nós observarmos como é que o povo de Deus reage diante desse contexto, diante dessa realidade. Ao mesmo tempo em que é interessante, é triste, irmãos. Porque Apocalipse capítulo 3, verso 17, quando fala ali a respeito da igreja de Laodiceia, tem ali uma frasezinha que chama a nossa atenção de uma maneira muito, muito particular. Porque nós estamos dentro desse contexto. A frasezinha ou o termo diz assim: rico sou e de nada tenho falta. Rico sou, já tenho o suficiente, já está sobejando. E de nada tenho falta, não preciso de mais. Essa, infelizmente, meus queridos irmãos, é a atitude, ou tem sido a atitude do povo de Deus nos momentos em que vivemos. E o mais grave de tudo isso é a consequência que vem dessa atitude. É o resultado que vem dessa atitude, irmãos. Nós encontramos isso lá no livro de Oséias, no capítulo 4, verso 6, que diz assim: o meu povo perece por falta de conhecimento. A atitude da igreja de Deus, bem próximo à volta de Jesus Cristo: rico sou e de nada tenho falta, já tenho o suficiente. Aquilo que nós recebemos até agora é mais do que suficiente. Mas, meus queridos irmãos, a verdadeira realidade é que o povo de Deus tem morrido por falta de conhecimento. E aqui, nesse processo, não há nenhuma falha em Deus. Não há nenhuma falha na palavra de Deus. Toda a verdade que foi aqui revelada é necessária e suficiente para que nós creiamos e para que nós nos preparemos para o encontro com o Senhor Jesus Cristo. O que tem faltado, na verdade, é o empenho em nos tornarmos especialistas no conhecimento da palavra de Deus. No discernimento espiritual do tempo em que nós estamos vivendo. Esta é a realidade que nós estamos vivendo, irmãos. Por isso, é interessante que nós meditemos justamente nessa pergunta, né? O que falta para o Senhor Jesus Cristo voltar? Interessante nós observarmos, queridos irmãos, que em relação às profecias escatológicas, né, as profecias que estão relacionadas ao tempo do fim, praticamente quase todas as profecias já se cumpriram ou estão se cumprindo em nossos dias. E eu quero elencar aqui seis fatos, né, proféticos que atestam essa verdade. Primeiro ponto é esse daqui. Daniel capítulo 2, quando trata do sonho de Nabucodonosor, né, da estátua, capítulo 2, fala justamente do tempo em que nós estamos vivendo, irmãos. Nós já estamos vivendo nas pontas dos dedos da estátua. Bem na ponta ali. Eu costumo brincar nos nossos estudos, né, que nós já estamos assim, a estátua não cuidou bem das unhas, as unhas cresceram um pouquinho, nós já estamos pendurados, né, na unha do dedo da estátua, assim. Estamos vivendo o fim do tempo do fim. E a Bíblia já nos alerta isso há muito tempo. Já estamos vivendo nas pontas dos dedos da estátua. E nós sabemos, quem estuda as profecias, que a pedra que surge no céu, sem o auxílio de mãos humanas, atinge a estátua justamente nos pés, lá nos dedos, né? Vamos falar assim, lá na unha. E destrói todo esse conjunto, todo esse sistema, né, de governos e de adoração. Ainda mais, meus amados irmãos, Apocalipse capítulo 3, verso 14, tratando ali do assunto das igrejas, das 7 igrejas de Apocalipse. Nós sabemos pelo estudo que não há uma 8ª igreja. A 7ª é a última. E nós, meus queridos irmãos, somos a 7ª igreja apocalíptica.
Estamos vivendo nesta época. Estamos vivendo justa e tristemente na época, né, da igreja que diz assim: rico sou e de nada tenho falta. Nós estamos vivendo, meus queridos irmãos, de acordo com Daniel capítulo 11, né, a profecia que fala do rei do sul e do norte, ou rei do norte e do sul, aí, estamos vivenciando cada dia, cada instante, as conquistas finais do rei do norte, lá de Daniel capítulo 11. E ali nos versos 40 a 45, mais especificamente, meus queridos irmãos, o rei do norte, ali é o papado. E nós estamos, meus queridos irmãos, vivendo justamente na época em que estamos contemplando as diversas conquistas deste poder papal. Basta você abrir o jornal, basta você ir à internet, basta você assistir à televisão, e você vai ver, né, como o papado, né, o poder papal tem conquistado gradativa e rapidamente, né, a cura final da sua ferida. Estamos vivendo essa época, irmãos. Estamos na fase final do processo, né, no tribunal divino, né, do processo da purificação do santuário celestial. Estamos vivendo na fase final do processo do juízo investigativo. E nós sabemos que quando terminar essa fase, Jesus Cristo depõe as suas vestes sacerdotais, veste as suas vestes de justiça, fecha a porta da graça e volta para levar consigo aqueles que se prepararam. Estamos na iminência do fim desse processo. Estamos, meus queridos irmãos, na iminência do decreto dominical. Você não precisa estudar profundamente a profecia bíblica, não. Basta um exame superficial, associado, né, à investigação do contexto da sociedade em que nós vivemos, para você ter certeza de que há um forte movimento pró-decreto dominical em curso em nossos tempos, em nossa sociedade, em todos os lugares do mundo. Esse movimento está forte e alcançando cada vez mais uma influência poderosa e demoníaca. Então, meus amados irmãos, vejam só, né, quanta coisa está acontecendo diante de nós. Mas, a exemplo daqueles líderes na época de Jesus Cristo, né, nós temos nos tornado especialistas em diversas áreas, em diversas coisas, mas não temos nos esforçado para nos tornarmos especialistas em discernir os sinais dos tempos. Está bem próximo o tempo, meus queridos irmãos, em que essa imagem se tornará uma realidade, né? Não exatamente essa imagem, mas algo semelhante a isto, que será a volta do Senhor Jesus Cristo, amém? Mas antes que isso aconteça, meus queridos irmãos, Apocalipse 17 diz que Satanás imitará a volta de Jesus Cristo. E é algo que está bem próximo de acontecer também. Então olha só, estamos nas pontas dos dedos da estátua, somos a 7ª igreja apocalíptica, estamos vivendo nos dias das conquistas finais do Rei do Norte, que é o papado. Estamos vivendo na fase final da purificação do santuário celestial, que é a fase final do juízo investigativo. Estamos, assim, às portas, na iminência do decreto dominical. E estamos bem perto, meus queridos irmãos, daquele momento em que Satanás vai perambular pela terra dizendo: eu sou Cristo. Imitando, dentro daquilo que lhe é possível, a volta do Senhor Jesus Cristo. Esse é o tempo que nós estamos vivendo, irmãos. As forças do mal estão se unindo, estão se arregimentando, estão se tornando cada vez mais fortes, estão se consolidando. Essas forças estão se robustecendo, alcançando poder, alcançando influência cada vez maiores. E Ellen White, no livro Testemunhos Seletos, volume 3, página 280, nos alerta dizendo assim: grandes mudanças estão prestes a operar-se no mundo. E os acontecimentos finais serão rápidos. Os acontecimentos finais serão rápidos.
eu não tenho a ilusão de que nós temos centenas de anos ainda para frente até Jesus Cristo voltar. Eu não me iludo com essa ideia. A Bíblia indica totalmente o contrário. Os fatos ao nosso redor também corroboram, né, a verdade bíblica de que Jesus Cristo está muito perto de voltar. A gente costuma falar assim: podemos ouvir com os ouvidos da fé os passos de um Deus que se aproxima. E mesmo que seja em tom de brincadeira, é importante que nós levemos a sério a brincadeira, irmãos, porque é fato. Estamos na iminência, né, às portas de um evento único na história da humanidade, que é a volta do Senhor Jesus Cristo. Os sinais estão visivelmente expostos, irmãos. E olha que aqui eu não estou tratando especificamente desses sinais. Nós teremos a oportunidade de estudar alguma coisa a respeito disso no final do mês de junho, né? No último sábado de junho e no primeiro sábado de julho, no JA, no culto jovem, nós teremos a oportunidade de estudar alguma coisa a respeito destes sinais, mais especificamente 3 deles. E eu convido desde já os irmãos a se programarem para assistirem os cultos jovens normais, todos eles, né? Mais especificamente esses 3, tá? Penúltimo, último sábado de junho e o primeiro sábado de julho. Nós daremos inclusive continuidade a esse assunto. Agora, irmãos, quer sejam eles, os sinais que eu estou falando aqui, quer sejam eles na natureza, quer sejam eles na política, na ciência, na sociedade ou na religião, estes sinais estão visivelmente expostos. Nós podemos dizer assim: só não enxerga quem não quer ver. Sinais que indicam a proximidade da volta de Jesus Cristo. A própria palavra de Deus nos garante isso. 2 textos só para testificar o que a gente diz. Hebreus 10:37 diz assim: porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem, virá e não tardará. E Tiago 5:8 diz assim: a vinda do Senhor está próxima. Os discípulos a essa época, irmãos, viviam na expectativa, né, da volta do Senhor Jesus Cristo em seu tempo. Como está a nossa atitude diante dessa promessa? Temos vivido na expectativa da volta do nosso Senhor Jesus Cristo? Temos tido a clara noção do tempo solene que nós estamos vivendo, irmãos? Mais ainda, as nossas atitudes, o nosso estilo de vida, o nosso testemunho, tem assinado, né, tem funcionado como uma assinatura? Tem havido coerência, prática e fé e prática? O nosso estilo de vida está de acordo com a fé que nós professamos? O nosso estilo de vida, meus queridos irmãos, está de acordo com a expectativa que nós temos da proximidade da volta do nosso Senhor Jesus Cristo? Cabe a nós esta reflexão nesta manhã. Mas para completar ainda a ideia, olha só que coisa interessante e fantástica. Apocalipse 18, verso 1, diz assim: depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Amém? Esse verso aqui está falando de um evento que nós conhecemos como chuva serôdia. E chuva serôdia vai ser um dos assuntos que nós estudaremos lá nos cultos jovens. Chuva serôdia. A terra inundada com a glória de Deus. E olha que coisa interessante, meus queridos irmãos, porque a conclusão da obra, da pregação do Evangelho, vai acontecer no poder descomunal de Jesus Cristo. Ela não vai acontecer de maneira diferente como foi no início. O início da obra, né, da pregação do Evangelho, da igreja primitiva, lá no tempo dos apóstolos, né, foi grandiosa. E o final desta obra não poderia ser, no mínimo, igual.
E o Senhor Deus, no livro Eventos Finais, né, nos diz assim: a grande obra do Evangelho não deverá encerrar-se com menor manifestação do poder de Deus do que a que assinalou o seu início. Amém? Apesar de todos os esforços que o inimigo tem empenhado no sentido de lançar a terra em trevas, a promessa de Deus é que o Senhor Jesus Cristo iluminará a terra com a sua glória, irmãos. Agora, vamos fazer aqui uma perguntinha no pé do ouvido. Vamos imitar aqui o pastor Luiz Gonçalves, né? Chega mais perto. Chega mais perto. Como é que isso vai acontecer? Como é que o mundo inteiro vai ser iluminado com a glória de Deus? Aonde é que nós entramos nesse processo? Precisamos entender isso para podermos responder a pergunta tema do nosso estudo desta manhã. O que falta para o Senhor Jesus Cristo voltar à terra? O que é que representa esta glória global? A promessa de Deus é essa, né? Ele nos chama para a missão, pregar o Evangelho. E a promessa de Deus lá em Apocalipse 18:1 é essa, que um anjo virá, se unirá à voz do terceiro anjo e o mundo inteiro se iluminará com a glória de Deus. Aonde nós entramos nesse processo? E o que significa? Como é que nós podemos entender esse processo? Do mundo inteiro ser iluminado com a glória de Deus. João, capítulo 1, verso 14. Pode projetar aí para nós, por favor. João, capítulo 1, verso 14. É um outro texto que nos ajuda a entender melhor esse processo aqui. Deixar todo mundo encontrar na tela. E vamos acompanhar a leitura. Olha só. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, né? Cheio de graça e de verdade. Quem é o Verbo aqui, irmãos? Jesus Cristo. O apóstolo João aqui está falando da encarnação de Cristo. Está falando aqui quando Jesus Cristo veio à terra. E o objetivo, né, dentre um deles, né, quando a gente fala objetivo, parece que nós estamos diminuindo ou excluindo outros, né? Mas é o objetivo que se encaixa dentro do contexto que nós estamos estudando aqui nesta manhã. O objetivo de Jesus Cristo ao encarnar, como diz aqui o texto, habitar entre nós, foi para que nós víssemos a glória do Pai. Agora, a Bíblia diz que nenhum ser humano pode contemplar a glória de Deus, porque se fizer isso, morre, é fulminado pela glória de Deus. Em que sentido que nós podemos compreender esse verso aqui, irmãos? A Bíblia, quando se refere à glória, nesse contexto aqui, está falando do caráter. Está falando das características, né, do caráter de Deus. Então, quando Jesus Cristo vem à terra, quando Jesus Cristo encarna, quando Jesus Cristo habita entre nós, o objetivo, um deles pelo menos, o objetivo de Jesus Cristo era mostrar ao mundo, mostrar ao universo o verdadeiro caráter do Pai, que havia sido lançado na lama desde o céu, lá com o início da rebelião. Durante todo o tempo, meus queridos irmãos, o inimigo tem acusado a Deus, levantado inverdades, falsidades em relação ao caráter de Deus. E Jesus Cristo vem agora para demonstrar o verdadeiro caráter de Deus. Por isso é que nós podemos entender que nós vimos a glória de Deus quando nós vimos a Jesus Cristo. Quando nós contemplamos a Jesus Cristo, nós podemos dizer assim, contemplamos, enxergamos, vimos, entendemos o caráter de Deus. A verdadeira natureza do caráter de Deus. Ellen White, no livro Testemunho para Ministro, diz assim, falando a respeito daquele episódio de Moisés, quando ele pede para que Deus mostrasse a sua glória, né? Ela diz assim, rogo-te que mostres a tua glória. É o pedido de Moisés. E Ellen White complementa dizendo, qual é essa glória? E ela mesma responde, inspirada por Deus, o caráter de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos o que, irmãos? O seu caráter. Podemos mudar assim,
sem medo nenhum de errar. E vimos o seu caráter. Deu para entender aqui? O que é esse processo do mundo inteiro iluminado com a glória de Deus? Deu para entender, irmãos? Então me ajudem. O que é isso? Como entender esse processo agora no final dos tempos? O que significa o mundo inteiro iluminado com a glória de Deus? O que é a glória de Deus no contexto que nós estamos estudando? Caráter de Deus. E quando a terra inteira está iluminada com a glória de Deus, ela está iluminada com o que, irmãos? Com o caráter de Deus. E onde é que nós entramos nesse processo? Para que essas pessoas vejam o caráter de Deus iluminando a terra, elas precisam de um instrumento que vai fazer isso. E o instrumento são quem? Ou é quem? Nós, irmãos. A partir daqui você já consegue entender o que é que falta para Jesus Cristo voltar? Será que já dá para responder? Vamos esperar um pouquinho mais. Já que nós entendemos que a glória de Deus aqui é o seu caráter, e o mundo inteiro será iluminado pelo caráter de Deus, ou pela glória de Deus, como é que nós podemos obter esta glória de Deus? Como é que nós podemos obter o caráter de Deus? Como é que nós podemos refletir o caráter de Deus em nossas vidas? Comunhão, relacionamento. Como, Edson? Através da palavra. Estudo da Bíblia, irmãos. Oração. E o exercício espiritual, né? Através do testemunho, obviamente. É necessário, meus queridos irmãos, que nós tenhamos uma vida de relacionamento íntimo, vital com Deus, no sentido vertical. Mas também que nós tenhamos, né, uma vida de comunhão diária com o próximo, com o semelhante, né, no sentido horizontal, vamos falar aqui. Relacionamento é o segredo, meus queridos irmãos. Comunhão é o segredo para que nós tenhamos, ou para que nós alcancemos essa condição de refletirmos cada vez mais e mais perfeitamente o caráter de Deus, ou seja, a glória de Deus, para que o mundo possa ser iluminado com a glória de Deus. Amém? O texto do livro Desejado de Todas as Nações, na página 142, ainda complementa essa ideia. E preste atenção nesse texto aqui. Esqueça o que você está fazendo, o que você está pensando. Concentre agora aqui, só nesse texto. O Senhor Deus nos diz assim nessa manhã: Deus poderia haver realizado o seu desígnio de salvar pecadores sem nosso auxílio. Mas, a fim de desenvolvermos caráter semelhante ao de Cristo, é-nos preciso partilhar de sua obra. Ponto. Não basta nós estudarmos a Bíblia nos nossos devocionais. É importante isso, obviamente. Mas não é a única coisa que nós precisamos fazer. Não basta orarmos, irmãos. É necessário o que mais? É necessário que nós participemos da obra de Jesus Cristo. Para que nós tenhamos o nosso caráter, né, desenvolvido à semelhança do caráter de Deus, é necessário que nós participemos, que nós partilhemos da sua obra, irmãos. Porque o tempo do fim, né, do fim do tempo do fim, vamos dizer assim, se aproxima muito rapidamente. Nós já vimos aqui de modo muito rápido, muito resumido, né, o contexto em que nós estamos vivendo, do cumprimento das profecias bíblicas. E meus queridos irmãos, a data da volta de Jesus Cristo, o dia e a hora, nós não sabemos, obviamente. Não temos condições de precisar isso, de antecipar isso. Podemos conhecer o tempo, a proximidade, mas o dia e a hora nós não conseguimos saber. Mas, amados irmãos, esse dia e essa hora já estão anotados na agenda divina. Deus já sabe. E nós estamos em contagem regressiva para a volta de Jesus. Estou certo ou tenho razão? Estamos em contagem regressiva. Aliás, esse é o tema geral dos estudos no sábado, nos 3 sábados, tá? Contagem regressiva. Então, amados, cada dia vivido é um dia a menos de oportunidade para o preparo para o encontro com o Senhor Jesus.
Por isso a importância de nós remirmos o tempo, conforme a Bíblia diz. Aproveitarmos as oportunidades da melhor forma possível. Porque tempo perdido jamais será recuperado. Não tem como. Então, amados irmãos, é importante que nós entendamos esse processo. Agora, falando a respeito deste povo que estará preparado para o encontro com o Senhor Jesus Cristo, desse povo que será selado, né? Volta para mim, por favor, lá nos slides. Olha só o próximo texto aqui. Agora é o tempo de prepararmos. Não deixe para amanhã. Não deixe para depois. Tem uma palavrinha, né, meio difícil de falar em relação a isso. É procrastinação. O hábito de deixar para depois. Infelizmente é inerente à natureza humana. Mas é necessário que a gente lute contra isso, irmãos. Agora é o tempo de nos prepararmos. O selo de Deus jamais será colocado à testa de um homem ou mulher impuros. Jamais será colocado à testa de um homem ou mulher cobiçosos ou amantes do mundo. Jamais será colocado à testa de homens ou mulheres de língua falsa ou coração enganoso. Todos os que recebem o selo devem ser imaculados diante de Deus, candidatos para o céu. Nós não podemos viver a nossa vida de qualquer jeito, pensando assim, olha, quando Jesus Cristo voltar, Ele estala os dedos e resolve tudo e eu vou para o céu junto com Ele. O processo não é bem assim. Nós precisamos estar conectados com o céu, se quisermos estar no céu com Jesus Cristo. É preciso que haja uma conexão anterior, né? Antecipada. E voltando à pergunta no início, meus queridos irmãos. O que falta para Cristo voltar? Não quis e não quero falar nesta manhã a respeito de tempo. Ou de sinais, apesar de termos comentado alguma coisa. Mas o foco na meditação desta manhã, meus queridos irmãos, é justamente isso daqui. O que falta para o Senhor Jesus Cristo voltar? E eu vou deixar Deus responder essa pergunta. Quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em seu povo, então virá para reclamá-los como seus. O que é que falta, meus queridos irmãos? Tem uma peça de teatro chamada O Jardim do Inimigo. Não sei quantos aqui já tiveram a oportunidade de assistir, né? Está disponível aí no YouTube. Jardim do Inimigo. Não é adventista, mas tem uma lição profunda ali. Se você tiver a oportunidade, assista. Num determinado momento ali da peça, da apresentação teatral, né, o ator que faz o papel do inimigo, né, está ali no palco. E no corredor central da igreja entra um cristão, né, ator também, um cristão com a Bíblia debaixo do braço. Ele, do meio do corredor para frente, ele começa a orar e a pedir para que Deus expulse o inimigo dali. E no diálogo, num determinado momento, né, os dois já estão ali no palco, e aí então o ator que faz o papel do inimigo diz assim para o ator que faz o papel do cristão, né? Sabe por que você não consegue me expulsar? Aí o cristão, né, depois de já ter orado tudo que ele sabia, né? O cristão fala assim, não, por que eu não consigo? O inimigo fala de modo muito simples, né, muito profundo. Porque eu não estou vendo Jesus em você. É Jesus que me expulsa, não é você. Não estou enxergando Ele em você. Vou continuar aqui, no meu cantinho. O tempo para a volta de Jesus Cristo se esgota rapidamente, irmãos. A cada dia ele se esgota. E chegou o tempo, amados irmãos, de nós nos valermos dessa grande autoridade que está lá em Apocalipse 18:1. Para o mundo inteiro ser iluminado com a glória de Deus, é preciso que nós nos apoderemos, né, desta grande autoridade. E eu diria mais, eu diria que é pecado desperdiçar tempo no tempo em que nós estamos vivendo. É pecado desperdiçar oportunidade nos dias em que vivemos.
Está na hora, meus amados irmãos, de nós iluminarmos a terra com a bondade de Cristo. Está na hora de nós iluminarmos os que estão ao nosso redor com as atitudes de Cristo. Está na hora de nós iluminarmos a nossa casa com o caráter de Cristo. Somente aqueles que estiverem vivendo à vista de um Deus santo poderão continuar vivendo à vista dele por toda a eternidade. O pastor Noel Stina tem uma frase que eu gosto muito, e eu sempre que tenho oportunidade repito. E ele diz assim: para o crente, o céu começa aqui e agora. E para quem o céu não começa aqui e agora, o céu nunca começará. Que eu e você sejamos cheios da graça e da verdade de Deus. Que as pessoas, ao nos virem, amados irmãos, possam dizer assim, ó: e vimos a sua glória. Amém? Este é o nosso alvo. Esse é o nosso objetivo. E o apelo ou advertência de Deus, encarem aí como melhor lhe for apropriado, para nós nesta manhã, para nós encerrarmos a meditação aqui, Romanos capítulo 13, versos 11 e 12. O Senhor Deus fala ao nosso coração nesta manhã, dizendo assim: e digo a vós outros, que conheceis o tempo. Que tempo, irmãos? O tempo profético da volta de Jesus Cristo, o tempo do fim, o tempo em que nós estamos vivendo. Que já é hora de despertarmos do sono. Porque a nossa salvação está agora mais próxima do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos com as armas da luz. Quero convidar o trio para vir aqui à frente. Esse apelo, meus queridos irmãos, não sou eu que estou fazendo. Esse apelo é Deus que faz em nosso coração a cada instante de nossas vidas. Ele não quer que ninguém pereça, que ninguém se perca. Ele deseja que todos nós nos salvemos. Que todos nós estejamos prontos, preparados para encontrarmos com o Senhor Jesus Cristo e para habitarmos com Ele as mansões celestiais e depois a nova terra, a terra renovada por toda a eternidade. Esse fato, meus queridos irmãos, está aí às portas. E Ele espera e apela de todo o coração que nós nos preparemos, que nós nos levantemos, despertemos do sono. Porque eu tenho certeza que todos nós aqui temos este desejo, almejamos, nós queremos ver Jesus Cristo voltar. Enquanto você ouve a última mensagem, a mensagem musical, se realmente é essa a sua decisão, a sua vontade, você pode se colocar em pé onde você está. Você pode falar isso para Deus, de coração a coração. E no final nós oraremos. Senhor Deus, nosso amado Pai, esse é o nosso desejo. Essa é a nossa oração. Nós esperamos, nós queremos ver Jesus Cristo voltar. E desejamos estar preparados para esse encontro. Por isso nós nos colocamos em Tuas mãos. Por isso nós rogamos nesse instante o Teu perdão. E rogamos que o Senhor derrame sobre nós o poder do Teu Santo Espírito. Que o Senhor abra a nossa mente, o nosso coração. Que o Senhor nos conceda cada vez mais entendimento da Tua Santa Palavra, compreensão dela. Que o Senhor nos conceda o poder para nós praticarmos, para nós vivenciarmos, experimentarmos aquilo que o Senhor nos ensina através da Tua Santa Palavra. Que nossa vida cristã seja coerente, fé e prática. E que nós, na medida do possível e das oportunidades, possamos iluminar as pessoas ao nosso redor com a Tua glória. Ouça a nossa oração. Atenda ao nosso apelo, conforme a Tua vontade e o Teu plano. Pois oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém.
Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Venha, ó Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim.